Nós vamos refletir hoje sobre esse segundo milagre de Jesus Cristo, relatado no Evangelho de João. João 4, 46 até 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentiria melhor? Informaram: ontem, às hora 7, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Irmãos, esse é o segundo milagre de Jesus relatado no Evangelho de João. Tem um amigo no seminário que falou uma coisa muito interessante. Falou assim: Jesus não só fazia milagres, mas ele ensinava e ele dava os sinais do seu messianismo através de todos os seus milagres. Nenhum desses milagres Jesus fez simplesmente pelo desejo de curar por amor, mas ele fez também, e acho que até exclusivamente, para mostrar que ele era o enviado de Deus. Porque os judeus pediam muitos sinais, comprovações o tempo todo, enquanto os gregos pediam sabedoria. Depois a gente vai falar isso, Paulo fala lá em 1 Coríntios. Mas o que eu quero falar para os irmãos hoje é uma coisa muito interessante, que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Tomé, quando Jesus ressuscitou, duvidou, falou: eu preciso tocar nas feridas dele, preciso tocar nas chagas deles, para que eu saiba que ele de verdade é o Jesus. E Jesus falou: toca nas minhas feridas. E Tomé foi e tocou, e aí ele creu. Um discípulo de Jesus creu que todos os ensinamentos que Jesus veio dando ao longo da sua vida eram verdade. Ele precisou ver para crer. Ele precisou dessa garantia, a garantia dos olhos e do tato. Ele precisou comprovar que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. Hoje nós temos muitas fake news, notícias falsas, como eu falei no último domingo, notícias que são tendenciosas, ou elas são distorcidas, não contêm toda a verdade, ou contêm verdade, mas estão contaminadas com pedacinhos de mentiras. Isso tira a credibilidade em relação ao que se ouve e ao que se vê. Hoje nós temos que ter muito mais cuidado em relação a isso, em relação ao que a gente crê, ao que a gente coloca para a nossa vida, para nós seguirmos, para a nossa opinião. Nós precisamos de um veículo de informação confiável, mas aonde se encontra esse veículo de informação confiável que não seja tendencioso? Difícil achar. Às vezes, no nosso desespero, na nossa pressa, na nossa ansiedade por resposta, nós precisamos ver para crer. Nós precisamos de garantias. Nós precisamos ouvir veículos que estão isentos de narrativas, isentos que estão não tendenciosos nem para um lado nem para o outro, neutros. E aqui,
Nesse momento do milagre, Jesus Cristo nos dá a total percepção do que é a precisão da sua palavra e o poder da sua palavra. E a neutralidade no sentido de que não depende de ninguém, não depende nem da sua fé, para que ele haja na sua vida. O contexto dessa mensagem é o seguinte: Jesus estava pela segunda vez em Caná. A gente viu semana passada que ele transformou a água em vinho. O pastor Roque pregou sobre isso. E aí ele andou pela Galileia e voltou para Caná, onde foi o primeiro milagre do casamento, né, que transformou a água em vinho. E esse é o segundo sinal, como diz no versículo 54. Esse segundo sinal, ele introduz uma mensagem muito importante que a gente tem que entender. Primeiro ele transformou a água em vinho, e agora ele cura, mesmo sem colocar a mão, só pela sua palavra. Seu filho vive. Pode ir, seu filho vive. Esse pode ir, seu filho vive, ele não é uma profecia, dizendo que, olha, o seu filho vai viver. Jesus, quando fala pro oficial do rei, seu filho vive, ele está decretando a vida ao filho do oficial. São seus decretos soberanos. Se você for virar a página, lá no capítulo 5, ele nos dá o sermão falando exatamente sobre isso. No 5:19 ao 21, 3 versículos só. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. Um pouquinho, mais à frente, Jesus está falando exatamente do poder da sua palavra. Esse é um milagre introdutório, os milagres são educativos e pedagógicos, para que Jesus, pouco a pouco, vai colocando a sua doutrina, vai colocando o seu sinal messiânico. Todo milagre, ele é pedagógico e doutrinário. O versículo 47 fala que, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Primeira parte, a fé vem pelo ouvir. Esse oficial do rei, ele muito provavelmente não era um judeu, muito provavelmente não cria em Jesus Cristo como Messias, mas os rumores de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, já estavam correndo pela Galileia. Em Caná, principalmente, onde foi o primeiro milagre, teve um homem aí que transformou a água em vinho. Isso foi um sinal, como a gente viu semana passada. A fé vem pelo ouvir. Primeiro você ouve acerca de Jesus Cristo, como esse oficial ouviu. Ele ouviu acerca. A notícia da volta de Jesus para Caná havia se espalhado por toda a Galileia e chegou ao conhecimento do oficial do rei, em Cafarnaum. E aí um fio de esperança se acende nele, porque o filho estava muito doente em Cafarnaum. Esse pai não poupa esforços e parte para uma jornada. Entre Cafarnaum e Caná são aproximadamente 60 quilômetros de um caminho de subida bem estreito. É um caminho longo e estreito. E ele não poupa esforços para ir até Jesus, para pedir que Jesus cure. Uma das primeiras lições que nós temos aqui é que você quer que seus problemas, suas dificuldades sejam resolvidas por Jesus Cristo? Você ouviu falar dele em algum lugar? Você tem que ir até Jesus Cristo. Você tem que procurar e buscar Deus. Buscar em Deus e de Deus a solução para o seu problema. Segunda parte,
e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava morto. Ele roga muitas vezes que Jesus descesse a Cafarnaum e curasse seu filho. O mestre, porém, diversas vezes coloca à prova a fé daqueles que pedem alguma coisa para ele. Jesus Cristo sempre fala, né? Sua fé te curou, homem de pouca fé. Ele está sempre questionando e provando a fé das pessoas. E essa é a segunda lição que nós temos aqui nesse texto. Que ver para crer, ou é melhor crer para ver? Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis, no versículo 28. Naquele tempo, os judeus esperavam o Messias, e esse Messias tinha que fazer muitos sinais e maravilhas. Se vocês não virem, como vocês vão crer? Se a profecia diz que o Filho do Homem faz sinais e profecias. Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao Pai, suplicando ao Pai, mas todos os judeus, de uma forma geral, que no curso da história de Israel estavam sempre a pedir sinais e prodígios para que pudessem crer em Deus ou nos seus profetas. E o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os primeiros judeus pediam um sinal, assim como Tomé pediu um sinal. Tocar nas chagas de Jesus era um sinal. E aí, esse oficial do rei, ele não teve sinal nenhum. Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. Jesus não só provou a fé dele, mas Jesus aperfeiçoou a fé dele. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem em sua palavra, como a samaritana fez. Lá em Samaria não houve milagres. A mulher lá do poço de Samaria não teve milagres. Eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. E era isso que Jesus queria de seus discípulos, queria do povo judeu. Que eles não crescem nos sinais, mas crescem na palavra de Jesus Cristo. Hoje, nós estamos orando, pedindo sinal para a nossa vida, um sinal, que decisão devemos tomar, ou um sinal de que Deus ouviu nossas orações, mas aonde é que está a nossa crença na palavra de Deus? Deus nos deu sua palavra para nós lermos, para nós pesquisarmos, para nós crermos. Só que a gente fica pedindo sinal disso, sinal daquilo. Será que tanto tempo, né, o povo judeu já antigamente já pedia sinal e nós continuamos fazendo a mesma coisa, pedindo sinais? Nós queremos ver para crer, quando é necessário nós crermos para vermos, crermos com os olhos da fé. O oficial do rei supera toda aquela prova inicial de fé, não se abate com a dura resposta do mestre e continua humildemente rogando por seu filho amado. Disse, lá no 49, disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. O oficial ainda estava querendo um sinal. Talvez na cabeça do oficial, assim, eu vou lá, pego Jesus, ele vem comigo aqui em casa, meu filho vai estar lá, ele faz uma oração e ele entrega no meu colo meu filho todo direitinho, né? E seria realmente um feito maravilhoso, né? Imagina o mestre na sua casa curando seu filho, né? Que história legal para contar, que testemunho bom para dar. Mas Jesus, ele olha e fala assim: não é isso. Não é assim. Jesus quer provar a nossa fé. E Jesus submete o oficial a mais uma prova de fé, que diz assim: vai, o teu filho vive. Você imagina você sair de um lugar 60 quilômetros a pé ou a cavalo, né, provavelmente é o oficial do rei, você está num caminho estreito, difícil, com na cabeça que você tem, que assim, chegando lá eu vou encontrar Jesus Cristo,
Eu vou pegar ele, vou botar no lombo do meu cavalo, vou descer, ele vai vir na minha casa e vai curar o meu filho. Aí você vai lá, encontra Jesus e fala com ele assim: meu filho está morrendo, vamos lá curar ele, você pode curar ele. Aí Jesus fala para você: se você não vê sinal nenhum, você não vai crer, né? Aí você continua pedindo: desce comigo, vamos lá, meu filho vai morrer. E aí Jesus olha para você e fala assim: vai, teu filho vive. Que prova é essa de fé? Muitas pessoas desceriam de Caná para Cafarnaum, dizendo assim: profeta nada, isso aí é um falastrão, falou e não fez nada. Eu queria que ele viesse comigo. Quantas vezes você, orando no silêncio do seu quarto, você quer ouvir a voz de Deus, falando: é isso, é por aqui, é dessa maneira. Mas Jesus fala para você: não, confia em mim, confia na minha palavra, eu não vou desamparar você. É preciso que você creia para ver, como esse oficial creu. E aí, continuando no versículo 50, o homem creu, passou pela prova da fé, ele creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele não blasfemou contra Jesus, ele não blasfemou contra Deus, ele não duvidou. Está escrito na palavra que ele creu, ele acreditou. Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. E ele, tá bom, virou as costas e saiu andando. Você imagina Jesus falando isso com você, Deus falando isso com você assim: olha, digamos que, aqui eu não estou lembrando de doença, mais ou menos assim: olha, Adriano, finge que Karen tá doente. Adriano, pode ir para casa, a Karen já está boa já. Você vem aqui pedir: olha, eu queria pedir uma oração para a Karen está com febre lá em casa, não sei o quê. Não, pode ir, já está tudo certo. É uma prova de fé que você tem que estar muito, muito crente mesmo para você acreditar naquilo ali. Mas o oficial do rei creu e partiu. E Deus aperfeiçoa a nossa fé com as provações. As provas trazem aprovações. Quem é aprovado é porque passou por uma prova. E nós temos que ter o caráter aprovado. O mestre queria despertar a fé genuína no coração daquele homem. Porque era preciso realmente fé, pois ele havia vindo de tão longe, pensando com sua mente humana, que Jesus viria junto com ele e entraria de forma triunfal na sua casa, após uma linda oração, entregaria o filho restaurado em seus braços. Mas ele saiu de Caná com apenas uma palavra: vai, teu filho vive. Não foi nada do que ele havia imaginado, mas ele escolheu crer. Ele escolheu crer, porque Jesus lhe deu a fé. O Espírito Santo lhe deu fé, Deus lhe deu fé. Deus aperfeiçoa em nós a nossa fé, o nosso amor, os nossos dons. E o oficial do rei sai, sem o seu pedido aparentemente ser atendido por Jesus Cristo. Mas mal ele sabia que quando ele falou: vai, teu filho vive, Jesus Cristo já estava decretando e efetuando a cura para o filho dele. Meus irmãos, a terceira lição que nós temos aqui nesse texto é que Jesus é a palavra que dá vida. E a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio em cosmos, criou e transformou tudo, o que vemos e conhecemos, aquela mesma palavra ecoou pelo universo e chegou ao filho do oficial, repreendeu a febre e o curou. Jesus, com esse ato, com esse milagre, ele mostra mais uma vez de que ele é o Messias, que vem da parte de Deus,
que é divino como o próprio Deus e que é criador como Deus. Porque ele, com uma simples palavra, a 60 quilômetros de distância, ele curou, mandou embora a febre do filho do oficial. Irmãos, Jesus Cristo é Deus. A sua palavra tem poder. Nós, às vezes, falamos que a nossa palavra tem poder. Não um poder como a palavra rema, eu determino, e eu Senhor, eu quero. Não, mas assim, a nossa palavra tem poder no sentido de que nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. Nossa palavra tem poder no sentido de humilhar alguém, de machucar alguém, de tornar alguém que talvez fosse capaz, no incapaz, de levar uma pessoa para a depressão, ou ao contrário, nossa palavra também tem o poder de encorajar, tem o poder de corrigir, nossa palavra tem o poder não de dar a vitória, mas de fazer com que aquela pessoa que você orou, que você conversou, que você aconselhou, de chegar até a vitória. Mas a palavra de Jesus é diferente. A palavra de Jesus dá vida, do nada. E Jesus naquele momento provou que a palavra dele é a mesma palavra que criou todo o universo, que dá e que tira a vida. Às vezes a gente não tem a nossa oração atendida, muitas vezes a gente não tem a nossa oração atendida. Às vezes nós pedimos cura e Deus não cura. Às vezes nós pedimos vida e Deus recolhe a vida. Quando a gente fala que Jesus e Deus dá a vida, Ele é o autor da vida, a gente não está falando da vida só nesse corpo corruptível, nesse corpo que ele é contaminado pelo pecado. Ele nos dá a vida eterna, num corpo glorificado. Na nossa materialidade, a gente fica preso, né, a essa vida, que é a vida, e a gente fica com medo da morte, receio da morte, principalmente da morte dos nossos parentes. A gente nem liga às vezes, né? A gente, morreu. Mas assim, nossos parentes não querem que a gente morra. O que eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, a gente canta aqui, se Deus fizer, Deus é Deus, se não fizer, Ele é Deus. É que se a vida que nós conhecemos sair de nós, nós temos a garantia de que a vida eterna está em nós, porque nós estamos em Jesus Cristo. Essa é a palavra da vida. Morrer nessa vida, nesse corpo, todo mundo vai, inevitavelmente. Até se Jesus voltar, a gente vai ser transformado num piscar de olhos, mas nós vamos deixar esse corpo, seremos glorificados. Então, assim, a vida como nós conhecemos, ela vai acabar, ela tende a acabar. Isso não deve trazer para nós desespero, nem angústia, muito menos ansiedade. Mas nós temos que crer para ver e saber que Jesus Cristo é o que dá a vida. Houve uma alegria tão grande na casa desse nobre que os seus servos saíram ao encontro e, regozijando, o anunciaram a boa nova. Uma outra lição que esse texto nos dá é que Deus dá provas do seu poder. O pai logo quer saber a que horas o filho foi restaurado, ao que seus servos respondem, às 7 horas, ou seja, 1h da tarde, né, no nosso relógio. Lá no versículo 51 e 52 diz assim: descendo ele logo, saíram ao encontro de seus servos e lhes anunciaram, dizendo: teu filho vive. E perguntou-lhes: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E ele entende que foi na mesma hora que Jesus havia dito: vai, teu filho vive. Meus irmãos, Jesus não só decreta que o filho está vivo e expulsa a febre e cura o filho dele,
mas Jesus faz com que ele tenha certeza de que foi o próprio Cristo que o curou, o próprio Deus que o curou. A prova de que foi Jesus é exatamente no tempo que Jesus falou, ele vive. Deus nos dá prova do seu poder. Ele entende que foi na mesma hora que Jesus havia dito, vai, teu filho vive. Assim, sua fé foi tremendamente edificada, chegando-se à fé perfeita, salvadora, pois ele primeiro creu na palavra de Deus, foi provado em sua fé e depois viu o resultado, a cura de seu filho. Crer para ver, crer para viver o milagre, o seu milagre, a sua dificuldade, a sua aflição. Creia primeiro. A outra lição que nós temos aqui é que Deus recebe a honra através do testemunho. Quer dizer, você ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir, você creu, você viu, e o quarto passo aqui é que você testemunhou. Isso está lá no 53. Não podia, o homem não podia mais se conter, ele testemunhou a toda a sua parentela, família, servos, funcionários, e eles creram juntamente com ele, e grande foi a salvação naquela casa. No 53 diz assim, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Quando o milagre acontece na sua vida, quando você crê e vive o milagre e testemunha o milagre, esse raio de ação à sua volta, ele só cresce. E a honra que é do Senhor, a glória que é do Senhor, que o Senhor tem que receber, ele recebe através do seu testemunho. O testemunho, meus irmãos, é muito importante. O testemunho é um relato. É um relato de que você creu e viveu o milagre. É preciso crer que basta uma palavra de Jesus para transformar a morte em vida. Uma única palavra faz o impossível se tornar possível. Uma única palavra. A gente ora, pede, mas Jesus só precisa de uma palavra. Deus precisa de uma única palavra para tornar o impossível impossível. No curso da nossa existencialidade humana, passamos dificuldades semelhantes. É difícil e longo o caminho da provação. Chegamos a andar tanto por esse caminho que nos sentimos, por vezes, esgotados. Persevere. Persevere na sua fé. Persevere na sua oração. Se você se sentir esgotado, desesperançoso, busque na palavra consolo, busque nos seus amigos consolo, busque no seu pastor, nos seus líderes, consolo na sua família, consolo, exortação, encorajamento. Mas a sua fé não pode ser abalada. Somos tentados a querer ver para depois crer. E é preciso ter fé e acreditar primeiro, por mais absurdas que pareçam as circunstâncias. Uma frase dessa de caminhão, que a gente fala assim, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho de Deus. É um clichê, mas vale. Por que não vale? Diga para os seus problemas o tamanho de Deus. Não há impossíveis. O Deus que tirou um povo inteiro do Egito, com uma coluna de fogo e areia, é o mesmo Deus que nós adoramos hoje. Às vezes a gente acha que o Deus lá do Egito, o Deus dos judeus, que se manifestou no Egito, no livramento do Egito, na escravidão, é um Deus daquela época, ele não faz mais essas coisas hoje em dia. Não, é o mesmo Deus poderoso. E o que ele fez lá, sinceramente, não é nada perto do que ele pode fazer, perto do seu poder.
Ele pode muito mais. Se Ele pode muito mais, Ele pode abrir a sua porta de emprego. Ele pode curar um membro da sua família. Ele pode dirigir a sua vida, orientar a sua vida, de uma maneira que a sua vida seja um testemunho para a honra e para a glória dele. Mas é necessário pedir, clamar, buscar, passar pelo caminho estreito e confiar nas palavras de Jesus, porque Ele tem o poder da palavra. Se você hoje veio aqui para orar, pedindo para Deus uma resolução do seu problema, um final para as suas aflições, para a sua ansiedade, creia para viver. Não veja para crer, creia para ver, para viver e testemunhar o milagre de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na sua vida. Precisamos que a nossa fé seja fortalecida e que Deus tire de nós as escamas dos olhos, abra nossa mente, coração e aumente a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, em primeiro lugar, força para resistir às provas desta vida, Senhor, às aflições desta vida. Nós queremos, Senhor, que a nossa fé seja aperfeiçoada pelas provas que o Senhor nos dá. Mas nós também queremos, Senhor, que a nossa fé seja aumentada, fortificada, porque nós somos teus, Senhor. Nós estamos aqui para te servir, para te adorar, mas nós vivemos nesse corpo, nesse lugar. Estamos aqui pelo teu propósito, para anunciar o teu evangelho, divulgar o teu reino. Mas nós precisamos também, Senhor, que o Senhor nos console, que o Senhor nos ajude a passar por essa aflição. Esteja conosco, seja nosso pastor, Senhor. Nos submetemos à tua autoridade, à tua soberania, porque sabemos que o Senhor tem os caminhos perfeitos para nós. Nós queremos as provas, Senhor, para sermos aprovados. Dê-nos suas provas, Senhor. Aumenta a nossa fé, fortifica a nossa fé, enrobustece a nossa fé, para que cresçamos. Senhor, quantos pedidos nós fazemos em nossas orações, aqui na igreja e no silêncio do nosso quarto, antes de dormir, coisas que ninguém pode saber. É um assunto nosso, meu e teu. É um assunto de cada um contigo, Senhor. Tira de nós, Pai, o peso dos nossos ombros, o peso de culpa. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a tua missão aqui na terra, que possamos dizer no fim desta vida, quando fecharmos nossos olhos e partirmos para a vida eterna, valeu a pena. Valeu a pena caminhar com Deus, valeu a pena ser de Deus, valeu a pena trabalhar para Deus. Valeu a pena, Senhor. Esteja conosco no resto dessa semana, esteja conosco aqui na igreja, na sua programação, com os aniversariantes desse mês inteiro, dessa semana, nossas programações, nossos eventos, que tudo é, Pai, não para a nossa honra, não para a nossa glória, não para que sejamos
notados no meio do teu povo, mas que o Senhor seja notado, porque tudo que fazemos é para Ti, para Ti. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém.